Vamos para mais uma aula, livro de Ruth, continuação do livro de Juízes, né? É o mesmo período que estava passando, talvez o último período ali, depois do capítulo 21 e versículo 25, que diz assim, o último capítulo, último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, ou seja, estava jogado às traças, né? Cada um fazia o que queria, tinha mandamento, tinha preceitos, tinha padrões e ninguém estava seguindo, cada um seguia como achava que tinha possibilidade de fazer, né? Que achou que dava na telha, fazia qualquer coisa. E dá para aplicar até nos dias de hoje, né, irmãos? Esse capítulo, esse versículo, porque sem alguém, sem uma liderança, sem alguém instruído para poder liderar, olha como o povo ficou depois que Josué morreu. Ficou jogado às traças, teve líderes tribais, mas esses líderes não sustentaram igual Moisés e Josué sustentou. Então a liderança saudável, boa, é bom para o nosso andamento, para nosso bem-estar espiritual, nossa saúde espiritual e de todos os âmbitos aí, ter uma boa liderança, ter um bom lugar para adorar o Senhor. Se não tem alguém para liderar, se não tem alguém para poder guiar também, não tem templo, tabernáculo, igreja para servir o Senhor, porque sem uma voz eclesiástica, uma voz de comando para nós, ou seja, uma voz comando na terra, que venha comandada do céu para esse comando terra, então a gente vai ficar como ovelhas perdidas, né, abandonadas, igual Jesus disse, né, para Pedro e para os seus discípulos no barco. Olha esse monte de gente aí, ó. Então sem ovelhas, então como ovelhas sem pastor, não tem ninguém para guiá-las, né? Então o povo estava assim e nós entramos no livro de Juízes. A história acontece no período dos juízes, tempo de crise moral em Israel. Mas enquanto os juízes mostra caos, Ruth mostra esperança. A estrutura do livro de Ruth, capítulo 1, tragédia e decisão. Emimeleque e Noemi saem de Belém para Moabe por causa da fome. Em Belém, casa do pão, não tinha pão, né? Olha só, que eu acabei de falar agora na introdução. Era a própria palavra dentro da casa de Deus que não era anunciada por falta de liderança, né? Então, Emimeleque, o marido tinha a posição de tomar as decisões, tomou a decisão e a decisão não foi diante de Deus, foi por escolha própria e essa decisão causou, né, coisas erradas adiante que a gente vai ver, né? Seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Emimeleque e seus 2 filhos morrem ao fruto da desobediência sem consultar o Senhor. Noemi decide voltar para Belém. Ruth decide acompanhá-la e declara: o teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Noemi está aqui sofrendo, né? Não tem quem a parava mais, não tem mais os seus filhos perto, né? Então ela volta de novo para Belém e se autodomina Mara, né? Amarga pelas perdas, né? A tragédia aconteceu por falta de, de escolher certo e tomar a decisão errada. Mas mesmo assim, Ruth acompanha, né? Noemi manda elas irem, voltarem para suas casas, seguir a sua vida, porque ela ia voltar, né, de novo para Belém, só que Ruth acompanha ela como uma boa nora, para não deixar sozinha, mas tinha um propósito. Olha que ela era gentia, tá? Ruth não era judia da linhagem de Abraão. Segundo capítulo, Ruth conhece Boaz para sustentar Noemi. Ruth vai catar espigas no campo. Olha como essa mulher faz a diferença, como sendo moabita, hein? Ela acaba no campo de Boaz, homem rico, justo e parente próximo. Boaz trata com bondade e garante sua proteção. Capítulo número 3.
pedido de resgate. Ruth vai à ira e pede Boaz que seja seu resgatador. Quem dá essa ideia é Noemi, a sua sogra, por saber que Boaz, através de Ruth, ter chamado a atenção dele. Então, como parente próximo, ele podia resgatá-la. Boaz é uma figura tipológica, a gente vai ver muito isso, né? No Velho Testamento, apontando Jesus lá no Novo Testamento, né? Boaz, Jesus, e Ruth somos nós, né? Que fomos alcançados pela graça redentora através da bondade e da piedade de Boaz, né? Então, ele era um resgatador, né? No capítulo 3. E esse era um parente que podia resgatar a propriedade que Noemi tinha perdido, preservar o nome da família, porque Elimeleque destruiu sua própria família tomando decisão errada, casar-se com a viúva no levirato ampliado, né, que podia na lei do levirato, podia, né, na lei levítica tinha o parente próximo, se não existisse um irmão, poderia o parente próximo assumir a mulher para ela não se tornar viúva, né? Então, Boaz podia resgatar as propriedades, preservar o nome da família e casar-se com a viúva. E Boaz aceita, mas há outro parente próximo que deve ser consultado, né? Tinha um parente mais próximo ainda que Boaz. Capítulo 4, casamento e redenção. O parente mais próximo renuncia ao direito, ele não quer, né? Quem quer assumir um problema desse, né? Quem quer assumir a Ruth, a Moabita, uma mulher estrangeira, quem quer, né? Mas Jesus assumiu nossos lugares, ninguém quis, mas ele assumiu e morreu por todos, e todo aquele que tem o direito de ser salvo tem a condição de crer, quem crê será salvo. O parente mais próximo renuncia o direito, não quer. Então Boaz se casa com Ruth, nasce Obed, pai de Jessé e avô de Davi. Assim Ruth, uma moabita, entra na genealogia de Cristo. Olha só que lindo. Ruth moabita, quem vai fazer parte também da genealogia de Jesus vai ser a Raabe, que eu falei no livro de Josué. Se ela, né, a Ruth, entra na genealogia de Davi, né, que nasce Obed através dela, né, aí se torna pai de Jessé e avô de Davi. Além da cananita, a cananita, né, Raabe, e a moabita Ruth entram no cenário de genealogia sangue que vai vir Jesus. Então, irmãos, a mensagem principais de dentro do livro de Ruth: fidelidade em tempos difíceis. Ruth permanece leal a Noemi e o Deus de Israel, né? Ela não conhecia, não fazia parte, mas ela vendo e ela entendeu coisas que alguém estava dentro não entendeu. Elimeleque e seus 2 filhos não entendeu, mas ela entendeu Deus, entendeu a vontade dele, entendeu os preceitos dele, menos sendo uma mulher estrangeira. A providência de Deus, as coincidências, campo de Boaz, época de colheita, mostra a ação divina, né? Tudo acontece porque Deus, ele preparou o cenário para poder honrar pelo menos um que acredita, né? Honrou Ruth, porque Ruth foi trabalhar, foi catar espiga, falou que ia cuidar da sua nora, por mais que não tinha mais filho, né? Da sua sogra, por mais que não tinha mais filho para ficar casado, e ainda desse amparo físico, né? Material, ela também aceitou o Deus de Israel na vida dela, por mais que ela seria moabita, né? Então Deus mostrou uma ação divina para alcançar aquela mulher. E detalhe, irmãos, quando eu falei de Levítico, a lei dos estrangeiros, né? Das viúvas e dos órfãos, Deus sempre cuidou desses, irmãos, nunca excluiu. As leis levíticas, 613 leis, dentro dessas 613 leis tinha a assistência social para esses
Mas Deus tinha um plano além da assistência social, o plano de salvação. Glória seja dado o nome do Senhor, né? Então, a ação divina estava sobre a vida de Ruth. Terceiro, a redenção. Pois é o tipo de Cristo que eu falei com os irmãos, parente próximo, capaz, disposto a redimir. E a quarta, inclusão. Deus inclui uma estrangeira no plano de salvação. Um resumo curto aqui para você entender e a gente finalizar essa aula. Ruth, uma moabita fiel, acompanha Noemi a Belém, é acolhida por Boaz e se casa com ele como parte de resgate familiar. Da união nasce Obed, avô do rei Davi, mostrando que Deus conduz sua história com graça, fidelidade e redenção. Amém, queridos? Por mais que o cenário estava uma catástrofe, estava um quadro de desconforto, né? O povo estava vivendo como queria, mas Deus, por mais que tinha uma geografia naquele momento ruim, Deus não deixou de mostrar a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão por apenas uma pessoa que estava ali. Se não tivesse jeito, como não teve, dos judeus continuar a promessa, né, dos israelitas continuar a promessa que Deus fez a Abraão, Deus inclui, Jesus Cristo aceitou todos, mas Deus sempre, Deus Pai, né, sabemos que Deus é um só, mas age em três formas diferentes. Antes do Filho aceitar todos e morrer por todos, o Pai já agia com compaixão, piedade e amor, com uma forma de redenção, apontando sempre o Filho dele lá na frente. Então Deus amou a Ruth, porque Ruth o amou, o desejou, quis mudança e não abandonou. Então Deus olha as ações humanas, né? Deus aceitou o perdão de várias cidades que se arrependeu, inclusive Nínive. Deus não poupou de matar ninguém. Ele ia extinguir, mas por causa do arrependimento, de mostrar para Deus mudança no arrependimento, Deus anulou. Então, Deus, de forma repentina, ele faz isso até nos dias de hoje. Deus não deseja o mal nem do ímpio, ainda mais do justo, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, imagina na do justo. Então Deus é o Deus que trata as coisas erradas, ele é justo, ele é justiça, né? Mas é um Deus que dá oportunidades através de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro coração. E essas tipologias apontando Cristo, ele nos alcançou, como Ruth foi alcançada, como Raabe foi alcançada, e muitos mais outros foram alcançados, tanto em Deus Pai ou também em Deus Filho no Novo Testamento. Deus abençoe sua vida. Próxima aula, 1 e 2 Samuel. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua participação.